pela vida dele, e que o Espírito Santo venha tocar no seu coração. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui reunidos, no nome de Jesus. Está aqui, Senhor, teu filho Mário, abençoa ele, enche ele do Espírito Santo, Senhor, conduza tudo, Senhor, para a tua glória, e que nós venhamos ser abençoados, Senhor, pela direção e pela bênção do teu Espírito Santo, através da vida do nosso irmão Mário. Amém e amém. Amém. Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vou pôr a mesinha aqui embaixo para ficar um pouquinho mais perto de vocês. Alô, feriadinho amanhã, então não tenho pressa, né? Posso ir até uma meia-noite, ninguém precisa descansar cedo. Mas para mim não é feriado, então pode ficar tranquilo que eu não vou demorar, tá bom? Queria falar para os irmãos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao 34. Eu vou estar lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua, tá bom? Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Você pode repetir isso comigo? Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmãos, se eu agora fizesse a seguinte declaração para vocês: você precisa chamar atenção, você deve destacar, de alguma forma você deve atrair os olhares de Deus para a sua vida. Como que isso soaria no seu coração? Isso iria fazer algum sentido? Ou quando você escuta uma frase dessa, você fica pensando: isso está parecendo aquelas conversas de coaching, né? Mário fez um curso online e agora vai vir aqui querer mexer com o nosso ego, falar: você é demais, você é especial, você é diferente. Talvez você possa estar pensando e dizendo: não parece fazer muito sentido com o que a Bíblia diz. Por exemplo, quando a gente lê em Mateus, no capítulo 6, e Jesus diz que a sua mão esquerda não fique sabendo do que a direita está fazendo. Ou quando mais para frente, que o próprio Jesus continua dizendo e fala: não seja como os fariseus, hipócritas, que vão até as praças, ali procuram um lugar em que possam ser vistos por todos, e ali fazem as suas orações. Veja, os textos de Mateus não está falando, que eu citei aqui, não está falando necessariamente que a gente tem que buscar a aprovação das pessoas para a nossa vida. O que ele está falando é que nós não devemos fazer nada para nos exaltarmos
ou para nos aparecer diante dos outros. Por outro lado, quando eu faço essa afirmação de chamar a atenção de Jesus, também pode soar um pouco estranho. Alguém pode estar agora pensando e dizendo assim: não, eu não preciso chamar a atenção de Jesus. Jesus é poderoso, Jesus ele conhece aonde eu estou, aonde eu sentei aqui agora nessa igreja, nessa noite, e ele conhece as necessidades da minha vida, e se ele quiser falar comigo, ele sabe onde exatamente eu estou, e ele pode vir até aqui para me encontrar. É impossível que ele não me note. Jesus, ele percebe as pessoas, e quando ele não percebe é porque ele não quis. Nós não temos que ficar correndo atrás da atenção de Jesus. Se ele quiser poderoso para fazer um milagre na minha vida, ele vai fazer. E se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Veja, essa afirmação em partes parece estar correta. Quando olhamos para a Bíblia e vemos muitas situações que Jesus fez milagres frutos da sua soberania. Como, por exemplo, quando a gente olha a Bíblia em Lucas capítulo 7, Jesus ele está caminhando e na entrada da cidade, no arco da cidade, ele vê que ali está acontecendo um enterro. E quando ele olha, ele percebe que o enterro é do filho, o único filho, a Bíblia diz que é do único filho de uma viúva. Então, quando a Bíblia cita que está falando que é do único filho de uma viúva, está dizendo, todo o sustento daquela casa que aquela senhora tinha está sendo enterrado, porque ela já era viúva e seu único filho está sendo enterrado. Jesus percebe que aquela mulher está chorando, então Jesus ele se compadece dela, e aí Jesus fala, não chores. Jesus se aproxima do caixão, ele toca no caixão, e naquele momento o moço senta do lado do caixão, ressuscita, e Jesus pega e entrega aquele moço no colo da mãe. Também temos outro exemplo, quando Jesus é abordado, ele está caminhando ali com a multidão, e um homem aborda Jesus e fala assim, Senhor, se tu quiseres, você pode fazer um milagre na minha vida. Ele olha para aquele rapaz e fala, eu quero. E aí o milagre acontece. Inclusive, Jesus pode fazer um milagre hoje aqui. Amém? Amém. Mas o que nós não podemos negar é que a Bíblia nos mostra que existe uma série de milagres que estão registrados aqui na palavra que não necessariamente aconteceram única e exclusivamente da vontade de Deus. Quando nós lemos algum texto, percebemos que algum dos milagres eles aconteceram a partir de uma interação, a partir de uma relação que aquelas pessoas tiveram e abordaram Jesus. E a partir dessa abordagem, Jesus fez um milagre na vida delas. Eu não sei como você recebe isso, mas a sensação que eu tenho é que se essas pessoas não tivessem abordado Jesus, tendo aquela postura diante daquela situação, elas não teriam recebido o milagre na vida delas. Por exemplo, nós podemos citar aqui a mulher Sirofenícia. Ela é conhecida assim na Bíblia porque ela era uma mulher estrangeira e em determinada passagem Jesus ele está entrando numa casa e ele não queria ser notado, só que ele não consegue se esconder ali por muito tempo porque logo entra essa mulher na casa. E a mulher entrando ali, ela fala para Jesus, Senhor, minha filha está doente. A Bíblia diz que a filha dela estava lá na casa endemoniada. E ela vindo de muito longe, ela fala, Senhor, minha filha está doente. Peço que você faça um milagre na minha vida. Ela fala, filha, veja bem, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. O que ele está querendo dizer? Eu não posso, nesse momento, tirar o milagre da mão do meu povo para entregar para você que é uma estrangeira. Só que ela fala assim, Senhor, até os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas que as crianças deixam cair no chão. Naquele momento, Jesus olha para ela e diz, por causa das tuas palavras, vai que a tua filha está curada. E quando ela chega na casa, a filha já não está mais endemoniada e a filha está curada.
O fato é, Jesus fazia milagres a partir da sua vontade, a partir do seu desejo, fazia de acordo com os seus motivos e por muitas vezes porque queria confrontar os fariseus ou até mesmo para ensinar aquele povo através dos milagres. E se Cristo faz pelo Espírito Santo milagre nas nossas vidas, é porque Ele é soberano e nós não podemos fazer nada a respeito disso. No sentido que se Ele quiser, Ele faz, e se Ele não quiser, Ele não faz. Nós cremos que Ele tem poder e direito sobre todas as coisas. Mas, por outro lado, se a Bíblia também registra para nós que milagres aconteceram a partir da interação, a partir da fé e da atitude que as pessoas tiveram diante do Senhor, nós não podemos deixar de voltar nossos olhos para que atitudes que foram essas, que geraram um milagre na vida dessas pessoas e que também pode gerar um milagre na nossa vida. Amém? Você crê em milagre? Amém. E o que isso impacta na sua atitude quando você vem para o culto? Se eu e você cremos em milagre, o que isso gera no nosso coração? O que isso muda ao estarmos aqui nesse local nessa noite? Porque nós não estamos numa festa, nós não estamos numa feira de agronomia, nós estamos na casa de Deus. Ele já estava aqui, Ele já sabia da sua presença aqui, e o que é que isso gera de impacto na nossa vida aqui nessa noite? Porque se Ele está aqui e a Bíblia diz que Ele é quem Ele é, isso transforma completamente as possibilidades aqui nessa noite. A possibilidade que pode acontecer aqui na sua e na minha vida, nesse lugar, quando a gente vem para ter um encontro com Jesus, elas são infinitas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre a fé que move o milagre. O fato de estarmos aqui no número grande, numa multidão, isso não é problema nenhum para Jesus. Mas a Bíblia nos mostra que através da nossa fé, nós temos que ter atitudes que atraiam os olhos de Jesus para nossas vidas. E nós vamos usar o texto de Marcos para extrair algumas verdades aqui. Primeiro, o problema da multidão. Não seja mais um na multidão. Não tem problema nenhum estarmos aqui num grande número, numa multidão. A Bíblia, inclusive, registra que grandes multidões seguiam a Jesus. E Jesus não tinha problema nenhum com a multidão. O problema está quando nós assumimos uma mentalidade de multidão para as nossas vidas. A multidão pode ser um dos melhores lugares para você se esconder. Já vimos quando alguma pessoa tem algum problema ali na comunidade, na vida daquela igreja, e ela fala assim: eu vou sair dessa igreja, eu vou para uma igreja bem grande, eu vou sentar lá no banco de trás, eu vou entrar, vou sair, não vou falar boa noite para ninguém, eu não quero saber de serviço, eu quero ficar aqui e eu vou ser invisível. Uma multidão permite que nós assumamos essa postura de nos escondermos. As multidões se formavam ao redor de Jesus, mas todo o tempo Jesus selecionava a multidão. Em todo o tempo ele se relacionava de forma íntima com as pessoas e ele estabelecia um relacionamento pessoal com as pessoas que estavam na multidão. Em Marcos capítulo 7, do versículo 31 a 35, relata para a gente que ali tinha um surdo, gago, em que Jesus, para fazer o milagre na vida dele, ele tira aquele homem da multidão, ele toca o seu ouvido, põe a mão na sua boca e se levanta aos céus. E quando ele faz isso, aquele homem é curado. O que nós podemos ver com isso? Que dentro das multidões, Jesus encontra pessoas. Talvez você possa dizer assim: tá, e na multiplicação dos pães e dos peixes?
Porque a Bíblia nos relata que eram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Essa é uma ótima ilustração para a gente falar aqui. Jesus, vamos ver como que esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes se desenvolveram. Jesus diz: está vendo essa multidão de mais de 5.000 pessoas? Reúna-as em pequenos grupos e faça com que se assente sobre a relva. Eu coloquei aqui, está no versículo 6, no capítulo 6, versículo 39, tá? Essa passagem. Jesus ordena o que para os seus discípulos? Pega esse grupo e o separa em pequenos grupos para que eu possa estar fazendo o milagre. Aqui a gente vê, a gente pode entender que esses pequenos grupos seriam as conexões. E aqui eu quero abrir um parênteses na ministração, para que você não seja só mais um ouvinte do culto. Nós temos aqui na nossa igreja conexões, na qual você pode estar participando se você ainda não faz parte. E nas conexões, saindo desse grande grupo que nós estamos, lá você vai ser ouvido, vai ter braços para te abraçar, vai ter corações dispostos a se compadecer e estar junto com você. Então fica aqui o meu convite para que, se você não participa de nenhuma conexão, deixe de ser só mais um aqui no nosso culto e vá participar de um grupo, de uma conexão. Então Jesus ordena ali que aquele povo sente, e ele mostra então a importância de separar o povo em pequenos grupos. Não há problema com multidões. A Bíblia sempre vai nos mostrar que formavam grandes multidões ao torno de Jesus. E a multidão pode até ser um acesso de Jesus, mas o convite é para que você e para que eu possamos nos relacionar com Jesus de forma íntima, de forma a estar diante da sua presença, de forma a estar buscando Ele, de forma a ter um relacionamento pessoal com Ele. Nos chama a atenção também, não apenas a maneira de que nos comportamos exteriormente, mas quando temos fé, isso atrai os olhares de Jesus para a nossa vida. Não assuma uma mentalidade de multidão. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para a gente: estar no ambiente que Jesus está não significa que eu estou com Jesus. Ele está aqui nessa noite? Amém? Amém. Ele está aqui, tem poder para curar, Ele pode estender as suas mãos sobre nós, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Isso significa que eu estou consciente da presença dEle aqui nesse lugar nessa noite? Quero trazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Imagina sexta-feira à tarde, você trabalha ali até as 5 da tarde, né, Dindão? Estamos ali trabalhando até as 5 da tarde. 4 horas, aquele cafezinho para a gente encerrar ali a sexta-feira, final de semana chegando, aí tá ali um grupo, você e mais 2 amigos, aí, onde você vai? Poxa, eu vou numa festa, o outro diz, eu vou receber meus amigos ali em casa. E aí esses seus amigos perguntam, e você? Puxa, eu não vejo a hora, eu vou na igreja. Domingo vai ter o culto, lá no culto é tão maravilhoso. Aí aqueles amigos falam, mas por que é tão maravilhoso? Quando eu estou lá naquela igreja acontecem milagres, ali tem pessoas sendo transformadas, ali é um lugar de restauração, ali é um lugar em que eu vejo a presença, o Espírito Santo de Deus fluir, ali as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, ali as pessoas profetizam. E aí passa o final de semana, você chega segunda-feira no trabalho, encontra aqueles amigos, e aí eles viram para você, e aí, como que foi lá na sua igreja? Puxa vida, foi tremendo. Teve um culto lá que foi maravilhoso, o pastor pregou, eu senti a unção de Deus descendo naquele lugar, realmente estava num mover tremendo. Mas e aí, o que aconteceu na sua vida? Na minha vida não aconteceu nada. Faz algum sentido para a gente? Isso significa,
eles vão dizer, né? As pessoas vão olhar e dizer: você está me dizendo que você foi naquele lugar, podia ter sua vida transformada, e você simplesmente assumiu uma postura de observador? Como isso, eu não sei o que isso diz respeito para você, mas nós não podemos simplesmente estar como observador no culto. Marcos capítulo 5, versículo 31, é interessante que a Bíblia diz que Jesus estava sendo apertado por todos os lados, e aí nós podemos aqui fazer uma ilustração. Jesus estava, quando a Bíblia diz que ele estava sendo apertado, ele estava caminhando, e aí quando Jesus estava caminhando, era uma multidão tão grande que pessoas esbarravam nele, pessoas encostavam a todo momento em Jesus, pessoas até deviam tropeçar. A gente leu que os próprios apóstolos, quando Jesus percebe que alguém tinha tocado nele, fala: mestre, mas a multidão está ao seu entorno, a todo momento estão te encostando. Mas Jesus olha e fala: alguém encostou em mim. Desta multidão imensa, quantos milagres que a Bíblia retrata para a gente nessa passagem? Apenas um milagre é relatado em todos os capítulos dos apóstolos, seja Mateus, seja Marcos. Apenas um capítulo é relatado, um milagre é relatado. Sabe por quê? Porque é diferente você tocar em Jesus com a sua fé do que você simplesmente esbarrar em Jesus. Sabe, sei se os irmãos já presenciaram aqueles cultos que às vezes tem um profeta orando, né? E aí o profeta desce, começa a andar, e aí você está orando aqui, você já abre o olho, já estica o braço aqui, você já dá um passo para o lado para ver se ele dá uma esbarradinha em você, para ver se algo acontece na sua vida. Existe uma diferença de eu simplesmente esbarrar em Jesus e eu tocar nele através da minha fé. O texto fala de muitas pessoas que no mesmo ambiente tocaram em Jesus, mas só aquela mulher tocou com a sua fé. E você sabe também o que nos impede muitas vezes de experimentar o milagre de Jesus em nossas vidas? É o fato de nós termos ou nos acostumado ou não estarmos discernindo que Jesus está nesse ambiente. Exemplo de João capítulo 5, no versículo 6, ali retrata um milagre que quase não aconteceu. Havia um paralítico que ele estava 38 anos enfermo. Ele estava 38 anos com a sua enfermidade. Você pode imaginar o que é uma enfermidade de 38 anos na vida de uma pessoa? E ali ele estava na frente de um tanque, e a Bíblia diz que ali, quando o anjo do Senhor descia e tocava a água ali tremia, e o primeiro que entrasse na água era curado. Só que aquele homem estava 38 anos na frente do tanque, esperando chegar a sua vez de entrar na água, porque ele era paralítico, e quando a água tremia, ele não conseguia entrar na água, ele não conseguia ser o primeiro. Jesus então chega até aquele homem e diz: você quer ser curado? E aí ele fala: eu não consigo. Mesmo estando diante da presença de Jesus, ele fala: eu não posso. Por quê? Jesus diz: porque não tem ninguém que me pegue no colo e fique me segurando até que as águas tremam. E aí, naquele momento, né, a Bíblia não diz, mas alguém pode ter aberto os olhos daquele paralítico para falar: você está diante do Messias, você está diante de Jesus. E aí Jesus vai e faz um milagre na vida dele. Então nós podemos ver aqui que não ter discernimento de quem é Jesus pode deixar de fazer com que nós tenhamos um milagre na nossa vida. A Bíblia também mostra outro fato, que por muitas vezes Jesus procurou fazer milagres, estava disposto a fazer milagres no local que ele estava, mas ele não encontrou fé. Exemplo, quando ele está na sua cidade natal, Jesus está caminhando ali,
E a Bíblia relata para nós que Jesus não encontrou fé. Sabe por quê que ele não encontrou? Porque aquele povo era acostumado com Jesus. Provavelmente quando ele passava, os irmãos falavam, alguém podia falar assim, ele é o profeta, ele tem andado fazendo milagre. Só que o povo que era acostumado com ele ali na sua cidade natal, podia dizer assim, puxa, mas esse aí é o filho da Maria, esse é o filho do carpinteiro. Não, ele não é o profeta. Ele é aquele menininho que cresceu aqui, que nós vimos correr aqui. Eu conheço o irmão dele, conheço as irmãs dele. Aquele povo, Jesus não encontrou fé para operar os seus milagres. Por outro lado, a Bíblia nos mostra que pessoas, quando olharam para Jesus, quando elas declararam, você é o Messias, eu creio que você é o enviado de Deus, que o Espírito de Deus está sobre você, todas essas pessoas foram tocadas e tiveram um milagre em suas vidas. Você crê em milagres? Amém? Então você crê que Jesus ressuscitou um morto que já cheirava mal de 4 dias? Você crê na multiplicação dos pães e dos peixes que deu para alimentar mais de 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças, e ainda sobrou? Você crê que um homem, através de uma ordem de Jesus, pode pôr o seu pé sobre as águas e caminhar por cima das águas? Então nós cremos milagres. Mas quanto que nós cremos em milagres? Temos vivido milagres nas nossas vidas? Qual é a verdadeira consciência que eu e que você temos, que estamos nessa noite diante da presença daquele que criou o universo? Estar neste lugar e reconhecer que Jesus está neste lugar, infelizmente não nos garante termos um encontro com Jesus. Não nos garante que iremos conseguir atrair a atenção de Jesus para nossas vidas. Porque o que atrai a atenção de Jesus não é o fato de sermos mais um na multidão ou de termos uma necessidade ou um problema. O que atrai Jesus para as nossas vidas é o fato de termos fé na sua obra e que o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Amém? E para a gente estar caminhando aqui falei que era uma palavra que não era muito longa, mas para a gente estar caminhando aqui para o final, para caminhar para o final aqui, eu separei um tópico que eu coloquei o nome de assim, a fé dá passos e esses passos é o que nos distingue. Eu vou estar fazendo 3 perguntas para a igreja. E aí, dependendo da resposta da primeira pergunta, a gente caminha para a segunda pergunta. Dependendo da resposta da segunda pergunta, a gente vai caminhar para a terceira pergunta. Dependendo da resposta da primeira, a gente já pode parar por aqui. Você crê que Jesus faz milagre? Amém. Então você talvez possa dizer assim, você pode talvez estar pensando assim, eu creio que o irmão ali estava com uma dorzinha de cabeça, o Senhor tocou a vida dele, curou, mas o que você está falando aí nessa noite, Mário, de Jesus ressuscitar os mortos, de andar sobre a água, de uma enfermidade de 38 anos, esse tipo de milagre eu não creio. Existe uma linha sensacionalista que crê que os milagres aconteceram somente no tempo em que Jesus estava aqui e que eles cessaram, que foi para aquele tempo e que nos tempos de hoje não existe mais um milagre. Mas nós aqui não cremos nisso, amém? Nós cremos num Jesus que está vivo, que faz milagres, e cremos na declaração do próprio Jesus, que diz assim, aquele que crê em mim fará obras maiores.
É possível se reconhecer crente e não crer em milagres? É. Sabe qual que é o nome disso? Religião. Quando cremos que Jesus, mas não cremos nos milagres, é como se a gente tivesse uma relação ética e moral cristã. É como se a gente viesse aqui no culto porque aqui tem ordem, aqui é um ambientinho gostoso, aqui, puxa, eu encontro ajuda para o meu casamento, aqui eu tenho irmãos que não falam palavrão, aqui eu não fico na minha casa vendo aqueles programas de domingo. A gente pode crer em Jesus, mas não crer nos milagres dele. Quando você tem essa informação que Jesus faz milagre, o que isso gera no seu coração? Porque quando nós olhamos para a mulher, o texto diz assim: ouvindo da fama de Jesus. Sabe o que ela ouviu? Ela ouviu assim: está passando o profeta que tem feito muitos milagres por onde ele passa. E a multidão também ouviu isso. Só que diferente da multidão, nela não gerou curiosidade. Naquela mulher gerou uma resposta. Quando você e eu lemos na Bíblia que Jesus é que faz milagres, e aí? Quando nós ouvimos isso, a gente pode dizer, ok, Jesus faz milagres, não. Ou pode estar gerando em você aquela resposta assim: ok, Jesus faz milagres, e eu creio que Ele não é só o Jesus da boa ética e do bom costumes, mas eu creio no Evangelho que diz que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o profeta ungido do Senhor, que o Espírito de Deus está com Ele, que Ele é o Emanuel, que é Deus conosco aqui nesse lugar. E eu creio que o poder que transforma o mundo está com Ele. Bom, se a resposta é que você crê é um sim, então vamos para a segunda pergunta. Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Amém. Faz diferença da primeira pergunta? Faz. Por exemplo, nossa igreja veio de um grande período aqui de jejum de 50 dias. Veio depois de um dia abençoado de 12 horas de oração. Tivemos um culto aqui depois com a presença do Senhor. Testemunhos relatando aqui na frente, a cada hora o que o Senhor tinha feito. Mas nós podemos estar sentado aí e dizer assim: puxa, eu creio naquele milagre, eu creio que Jesus fez aquilo na vida do meu irmão, mas na minha vida não. Na minha vida eu não creio que Ele pode fazer isso. Às vezes no final do culto, depois de um culto abençoado, num culto no qual o pastor trouxe uma palavra edificante, você encontra o irmão fala para você: e aí, como que tá? Estou indo. Sabe aquela doença, o médico disse que não tem mais jeito na minha vida. Eu não creio que Ele possa mudar a minha situação. Você acaba aceitando o diagnóstico de homens, mas não crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Quando a Bíblia diz que Jesus faz milagres, você sinceramente acredita que esse milagre está disponível para a sua vida? E essa pergunta, ela é diferente se você já viveu um milagre na sua vida. Eu estou perguntando se você, quando eu digo que a Bíblia fala de milagres, que sei que se eu tiver fé e corresponder o convite de Jesus, eu sei que se eu tocar nele com a minha fé, por mais que seja na roupa dele, vai acontecer um milagre na minha vida. Então, se você respondeu sim para a primeira pergunta, se você responde sim para a segunda pergunta,
quero convidar você para ficar em pé, para eu te fazer a terceira pergunta. Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida, aqui, agora, nessa noite? Amém. A fé, ela não serve apenas para nos informar do poder de Deus. A fé é o que nos dá acesso ao poder de Deus. Essa mulher, ela como aqueles homens, ela teve a informação. Ela ouviu da fama de Jesus. Ela escutou que o profeta, o Messias enviado, estava passando naquele lugar. Mas diferente da multidão que se aproximou de Jesus, que rodeava Jesus, aquela mulher teve fé. A multidão, assim como aquela mulher, devia ter necessidades. Aquela multidão também devia de estar necessitando algo na vida dela, mas ela se aproximou de Jesus, ela tentou somente ficar esbarrando em Jesus. Já aquela mulher que tinha gastado todo o seu dinheiro, aquela mulher que tinha gastado tudo que tinha procurado diversos médicos que não conseguiram curar ela, aquela mulher que estava vendo a sua enfermidade aumentar, ela que era considerada impura, que não podia estar naquele ambiente, porque ela não podia tocar em ninguém, porque a sociedade a via como uma mulher impura. Ela creu que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada naquele momento. Ela teve um ambiente de dificuldade, igreja. Ela não encontrou facilidade para se aproximar e tocar de Jesus. Pelo contrário, ela quando se aproximava, a multidão era grande. Ela não podia ser vista, ela não podia ser notada, ela teve que se agachar. A Bíblia diz aqui para nós, no capítulo que nós lemos, que aquela mulher tocou na roupa de Jesus. Algumas traduções dizem que aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus. Isso significa na parte mais baixa da sua roupa. Ela engatinhou, ela não cedeu à multidão que espremia Jesus, ela não se parou diante daquela dificuldade de se aproximar de Jesus. Pelo contrário, ela teve fé e ela creu: se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Amados, eu não sei como que você recebe essa palavra nessa noite. Eu não sei como que isso gerou no seu coração essa noite, mas eu sei que antes mesmo de você vir aqui, Jesus já estava aqui presente nesse lugar. Ele já tinha um encontro marcado com você aqui nesse lugar. E nós precisamos querer tocar Jesus com a nossa fé. A gente vai ter um momento aqui de oração, o louvor vai estar tocando. E eu quero fazer um convite para você. E não entenda esse convite que é para mostrar se a palavra foi boa, se o Mário vai voltar outras vezes para pegar. Isso não tem nada a ver comigo, igreja. Mas como aquela mulher aqui nessa noite, pode ter pessoas que estão com uma enfermidade na sua vida, que pode ter algo que já foi diagnosticado por pessoas que não tinham mais solução. Talvez o seu casamento esteja sangrando, talvez a vida dos teus filhos está sangrando, talvez você tenha uma enfermidade física que médicos já diagnosticaram que não tem cura. Talvez você tenha algo que está te tornando impuro perante a sociedade e que faz você querer se esconder quando você está perto daquela multidão. Mas eu quero te convidar, porque nessa noite o Jesus Todo-Poderoso, Ele está aqui. Então se você quiser tocar no manto de Jesus, se você crê que quando você tocar nele, vem aqui à frente que nós vamos orar junto e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém?
Se você crê, pode vir aqui, igreja, que nós vamos estar orando juntos, para que o Senhor toque você nessa noite. Amém? Amados, enquanto eu meditava nessa palavra, enquanto eu lia os milagres de Jesus, o Espírito Santo falou assim comigo: Mário, procura um milagre que Jesus fez, que ele teve que esperar. Ele pediu para a pessoa falar assim: espera, deixa eu ver se nessa situação eu consigo dar um jeito. O Espírito Santo me mostrou a refletir dessa maneira, amados, que não existe nada que Jesus precisou parar para ver se ele tinha capacidade de fazer um milagre na vida daquela pessoa. Isso nos mostra que não tem situação na sua e na minha vida que Jesus não possa mudar. Não tem situação que, se eu tocar em Jesus, se eu colocar a minha fé diante de Jesus, Ele não vai mudar nessa noite. Não existe. Pode ser no seu casamento, pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença mental, pode ser algo físico que tem te afastado, que tem te atormentado por anos, assim como aquela mulher era atormentada, igreja. Mas nós estamos diante de um Jesus que é poderoso para transformar a sua e a minha vida. Nós estamos diante daquele que estava presente desde a criação do mundo, aquele que é poderoso e que tem o Espírito Santo que habita em cima dele, que habita dentro dele, que transforma vidas, que opera milagres. Amados, você tem que ter a decisão: eu não quero sair daqui nessa noite da mesma maneira que eu cheguei. Eu não aceito mais a minha família da mesma maneira que eu entrei nessa igreja. Eu não aceito mais esse sangramento na minha vida. Eu quero tocar em Ti, Jesus. Eu quero ter o meu sangramento estancado. Isso não vai mais te impedir, Jesus, de viver uma vida perante a sociedade, uma vida transformada por Jesus. Jesus diz: filha, vai, você está curada. Porque foi a fé dela que levou ela a tocar em Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai. Assim como gerou no meu coração uma atitude de fé e tem gerado aqui nos irmãos que estão aqui, Senhor, eu clamo que o Senhor toque nessa noite na nossa igreja, Pai. Toque em cada vida que aqui está, Senhor, porque nós cremos que nós estamos diante daquele que é poderoso. Nós cremos que nós estamos daquele que ao tocar terá nossa vida transformada. Eu sei, Senhor, que ao Teu toque a minha enfermidade irá sarar, o meu casamento irá ser transformado. Eu creio, Senhor, que no meu emprego o Senhor estará lá transformando a situação. Eu creio que na vida da minha esposa, na vida do meu marido, as Tuas mãos irão mudar a situação, Senhor. Eu creio que a minha mente será renovada pelo Teu toque. Eu creio em Ti, Jesus. Senhor, derrama a Tua unção, Pai. Derrama o Teu toque na vida dos meus irmãos, Pai. Oh, Espírito Santo, venha. Ministre um milagre no coração e na vida de cada irmão. Ministre, Espírito Santo, agora a cura por completo, Senhor. E que essas vidas sirvam para testemunhar e honrar o Teu santo nome, Pai. Que o milagre que o Senhor está operando nessa noite, o milagre que o Senhor está fazendo na vida de cada um nesta noite, sirva para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Porque eu vejo milagre acontecendo aqui, Pai. Eu vejo as Tuas mãos poderosas aqui, Senhor. E eu vejo vidas sendo transformadas, vidas sendo saradas através do Teu toque, Pai. Eu vejo a Tua glória em cada casa. Eu vejo a Tua unção em cada vida, Senhor. Por isso, Pai, faça, Pai, e derrame a Tua unção, Senhor. Oh, Senhor, que cada irmão, Pai, possa sair daqui com o coração transformado, Pai. Que
que cada uma dessas pessoas, Pai querido, possa declarar: eu tive a minha hemorragia sarada, eu tive o meu sangramento estancado através do toque de Jesus. Oh, aleluia! Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Declare isso, igreja. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é um Deus que é a nossa luz na escuridão. E eu creio que a cura está acontecendo agora. Eu creio que a milagre está acontecendo agora. Transformação está acontecendo agora. Creia, creia. A sua família está sendo restaurada agora. Creia, creia. A sua vida está sendo restaurada agora. A sua saúde física e emocional está sendo restaurada. Isso é quem tu és. 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 Isso é quem tu Ainda que nós não vejamos, o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando. Vamos declarar isso. Vamos declarar isso. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus
eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.